onde nós vamos falar em 3 segmentos. O primeiro, uma apresentação do que é o caderno do trabalho que o grupo do Will fez. O segundo, um debate sobre política pública de Pump Track. E, por último, técnicas de construção, inclusive para ajudar todas as iniciativas que elas sejam efetivas e, às vezes, por uma boa intenção, não se alcance o resultado. Queria convidar o diretor executivo da Aliança, Daniel Gucci, e André Ribeiro, para dar as boas-vindas aqui para todos nós. Olá, bom dia Álvaro, bom dia a todos que estão aqui, a Gil, ao Michel, aos nossos construtores de pistas, aí vários no Brasil todo. Eu estou muito feliz, viu, Álvaro, com esse lançamento, porque ele surgiu a ideia para a Aliança Bike de a gente desenvolver esse caderno técnico através de 2 frentes, que eu aqui queria contar um pouco essa história muito rapidamente. Primeiro, em setembro de 2021, no meio da pandemia, nós fizemos vários encontros técnicos, e vários de vocês participaram, eu estou vendo o Sarturi aqui, por exemplo, vários encontros técnicos para discutir as deficiências, né, especialmente das trilhas voltadas ao mountain bike, mas também ao cicloturismo, e aquilo que a gente poderia criar um plano de ação para melhorar, o que falta, na verdade, do ponto de vista regulatório, do ponto de vista de políticas públicas, do ponto de vista de marcos legais e por aí vai. E informações sobre Pump Track para prefeituras especialmente, mas também para a sociedade civil como um todo, foi uma unanimidade em todos os nossos encontros. Isso foi muito legal, porque como a gente vai ver aqui, né, como política pública, faltava elementos técnicos e elementos informativos consolidados, bem organizados, para abertura de editais, para abertura de processos de licitação, para emendas parlamentares de vereadores no Brasil inteiro que pudessem dedicar recursos para Pump Track. Então, isso foi uma coisa identificada lá. E, paralelamente, a gente começou a receber espontaneamente demanda de prefeituras no Brasil inteiro, dizendo, olha, a gente quer indicação de construtores, a gente quer indicação de documentos, o que vocês têm sobre Pump Tracks. A gente juntou as 2 coisas e falou, bom, é momento da gente se organizar para produzir um primeiro documento, que pode, obviamente, daqui a algum tempo, ser melhorado, aprofundado, mas ele é um instrumento que vai ser muito importante nesse momento. Então, a gente acabou juntando as 2 coisas, tanto dos nossos encontros, quanto da demanda espontânea de prefeituras para, nesse momento, lançar esse caderno técnico. Então, estou muito feliz, queria agradecer demais quem produziu, a Hub Conteúdo, os construtores entrevistados todos, e agradecer demais a própria Aliança que topou financiar, apoiar e lançar esse caderno nesse momento. Então, bom dia a todos e bom seminário. Obrigado. Bom dia a todos também. Eu sou o André Ribeiro, né? Sou vice-presidente da Aliança Bike. Como o Guti falou, eu também sou da Dream BMX, e basicamente a ideia surgiu lá atrás, quando a gente começou em 2014, 2015 aqui em São Paulo, ter a demanda da Prefeitura de São Paulo, né, então gestão Haddad, para a criação do primeiro Pump Track aqui em São Paulo. A ideia era fazer uma pista de bicicleta de terra. Estava nascendo nos Estados Unidos, no Brooklyn, o primeiro Pump Track de asfalto, meio que em paralelo, junto com alguns da Europa, e a gente trouxe essa ideia para cá, que foi onde foi criado o primeiro, que hoje se chama o Centro de Esportes Radicais, DRAC, né, no Bom Retiro. A partir daí nasceram muitos Pump Tracks que foram desaguados aí no Brasil inteiro, executados por grandes construtores que estão aqui presentes aí, e que fizeram um bom trabalho. Mas as informações elas estavam muito desencontradas. A gente tinha uma necessidade de unir todas elas e dar um norte para o poder público seguir e também entender melhor o que é o Pump Track. Às vezes você fala só o nome, mostra um vídeo, mas a pessoa não entende quem pode andar, como é feito, o tipo de construção, se precisa de fundação, se não precisa, qual é o tipo de asfalto. A gente tentando, nesse primeiro caderno, esboçar e dar um norte para todo o poder público que quer replicar isso nas suas cidades. Basicamente é isso. Queria me agradecer a Hub, aí, a Gil, Michel, a Aliança, todo mundo que contribuiu. A gente acredita que a partir daí a gente nasce um novo patamar para a construção de Pump Tracks, e isso pode ser desenvolvido maior ainda,
um poder maior no Brasil de agregar mais gente andando, né, formando uma base melhor. É mais do que provado que o pump track é uma base, tanto para o mountain bike, o ciclista, como para o ciclista de rua, e isso é um grande patamar a ser superado. Obrigado aí, valeu, Álvaro, pode continuar. Obrigado, André. Eu queria lembrar que Guti e eu tivemos o prazer de receber o Luciano Cadeiro, está aqui conosco também, e o Michel Will, no podcast da Aliança, que está no ar. Então, tem complementos de informação importantes, acho que a gente vai olhar mais em detalhes hoje. E queria passar a palavra para o Michel, que vai apresentar o caderno, o objetivo dele e da Hub em mapear e orientar esse mercado para todos nós. Bom dia, Álvaro. Bom dia, Guti. Bom dia, André. Bom dia a todos aí que estão acompanhando a gente no seminário. É um prazer enorme estar aqui, né? É um final aí de processo, né? Onde a gente ficou aí quase um ano aí fazendo uma pesquisa. E eu vou abrir aqui uma apresentação para facilitar um pouco essa minha apresentação inicial aqui. E também para eu controlar um pouco o tempo aqui, porque senão a gente fica falando de pump track aqui durante muito tempo. Vocês conseguem ver a minha tela? Acho que sim. Então, acho que eu vou começar agora me apresentando rapidamente. Então, meu nome é Michel Garcia Will, sou jornalista, sou professor de fotografia e design gráfico na rede técnica estadual aí, aqui em São Paulo. Como o Álvaro mencionou, eu atuo na Hub Conteúdo, né, que é uma produtora de conteúdo que é segmentada para esse universo da bicicleta, então a gente gosta aí de criar ideias bacanas com bicicleta. E sou ciclista, né, sou BMXer, ando de BMX, aí André é parceiro aí dos rolês e tudo mais. E eu acho que para a gente começar essa apresentação desse caderno técnico, eu acho que a gente tem que ir direto no ponto e tentar meio que já desvendar o que é esse pump track que a gente tanto fala, né? Então a gente definiu aqui, trouxe uma definição aqui que a gente criou no documento, mas o pump track é um circuito contínuo que combina obstáculos que permite desenvolver fluidez e velocidade com a bicicleta sem pedalar. E para ganhar velocidade no traçado, a gente utiliza os obstáculos e o movimento do corpo, conhecido como bombada, né? Então, a gente pode observar aqui ao lado, né, o pump track de Moema, né, que é um dos mais recentes aqui que a gente tem em São Paulo, enfim, né, e que tem dado muito certo. E a gente vai perceber, né, que ele tem um pouco dessa estrutura de sempre ter um circuito contínuo, né, e esses obstáculos a gente vai perceber que na maioria das vezes são compostos por rollers, né, que são essas lombadas, né, que tem essas transições suaves, curvas, né, como a gente está vendo aqui, a gente pode observar nessa imagem em cima. Em alguns casos também a gente tem essas mesas, né, que são destinadas a saltos. Então, com esses obstáculos básicos, né, e variações desses obstáculos, é possível compor uma diversidade muito grande de pistas, né, de formatos de pistas, de tamanhos de pista. E, de uma forma geral, a gente pode entender que a gente tem aí 4 tipos de pump track hoje em dia aqui no Brasil. Então, a gente tem os pump tracks que a gente considera infantis, né, que tem essas estruturas que são rollers muito pequenos, né, numa dimensão muito reduzida, curvas com pouca inclinação, né, um traçado que é numa área mais segmentada, que permite aí que os pais ou acompanhantes ou responsáveis acompanhem as crianças nessa prática, né, nessa experiência. A gente tem o que a gente conhece como os pump tracks básicos, né, que são pump tracks que combinam rollers e curvas para as duas direções, tanto para a direita quanto para a esquerda. A gente tem o pump track tradicional, que já entra o elemento de salto, né, e todas as variações desse elemento de salto, então hips, vulcões, né, então são tipos de obstáculos que a gente vai ver nesses pump tracks que são mais tradicionais. E por último, a gente tem aqui também uma experiência que eu acho que já desde de 2015, de 2016, quando inaugurou o Centro de Esportes Radicais, né, essa ideia de dirt parks, né, então que são rampas que têm uma
um tamanho um pouco maior aí, né, e são mais destinadas para salto, essas variações mais acrobáticas aí que a gente tem no BMX e no ciclismo, né. E a gente vai ver que a gente tem hoje em dia cerca de 40 pump tracks no Brasil, então a gente tem 28 pump tracks públicos, né, isso são números do final de 2022, a gente vai perceber que se a gente for levantar esse início de 2023, já tem mais alguns pump tracks que estão em construção e já devem estar saindo, né. E se a gente for fazer um cálculo rápido aqui, a gente vai perceber que os pump tracks públicos, né, a gente em 2016, quando inaugurou o Centro de Esportes Radicais, a gente tinha 3, né, e em 2022 a gente tem hoje 28 pump tracks públicos. Então, teve aí um crescimento de 930%, né, desses pump tracks nesses 6 anos, né. Então, eu considero que é bastante acentuado esse crescimento. E a gente acredita que isso se dá porque essa construção de pump track tem se mostrado um investimento viável, atraente para gestor público, que está atento a essa demanda crescente de espaços para prática esportiva, convivência de aprendizagem, né. Aqui no mapa ao lado, a gente tem a relação desses 40 pump tracks, né, então a gente tem São Paulo, o estado de São Paulo com 23 pump tracks, seguido de Minas Gerais com 7, Santa Catarina com 5, e depois a gente tem Espírito Santo, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul e Mato Grosso com um pump track, né. Eu não vou abrir aqui agora, mas já vou deixar também esse highlight aí que a gente tem no documento. A gente criou um mapa interativo também com a localização desses 40 pump tracks, né, e esse mapa a gente pretende deixar ele em contínua construção aí, né, no sentido de que a gente vá cada vez mais agrupando esses pump tracks que vão surgindo e tal, e isso ficar disponível para que as pessoas possam também acessar, enfim, né, criar aí seus roteiros, suas trilhas e se divertir aí nos pump tracks, né. E a gente vai entender que esse crescimento se deu porque o pump track ele é um equipamento muito potente, né, e, enfim, né, e que traz muitas vantagens aí para essas cidades, né, que implantaram esses equipamentos, né. Então, é um equipamento esportivo ao ar livre, atraente para crianças, jovens, adultos e, por que não, idosos. Quando recebe a pavimentação adequada, atende e promove a convivência de diversas manifestações esportivas e culturais contemporâneas, como BMX, mountain bike, skate, patinete, patins inline, entre outras manifestações esportivas sobre rodas, né? Os PCDs também fazem uso dessas pistas. Promove a qualidade de vida e a saúde por meio da prática esportiva. É uma prática intuitiva, de fácil assimilação, que permite a iniciação em diversas modalidades esportivas. Para crianças, promove o desenvolvimento da motricidade, a sociabilidade, também incentiva o espírito de iniciativa, autonomia, o poder de decisões e a percepção de riscos. É um espaço de troca e convívio social democrático e diverso. É uma instalação permanente, né, com manutenção de baixo custo. É um equipamento, né, esportivo de baixo impacto ambiental, que possibilita adaptar os seus trajetos a diferentes tipos de terreno. E para a gente finalizar, reúne modalidades, né, esportivas que têm crescido no cenário nacional e despertado interesses de crianças, jovens, adolescentes e adultos. E quando eu falo disso, estou falando do skate e do BMX, que são esportes hoje em dia olímpicos, né? Então, o skate a gente percebe que teve uma projeção muito grande, né? Pelos bons resultados que o Brasil teve nas Olimpíadas, nos campeonatos mundiais. Então, essas modalidades, né? O pump track é um ponto de encontro dessas modalidades. E é um equipamento, quer dizer, divertido, desafiador para praticantes de qualquer nível de experiência, né? Então a gente falava no podcast aí, no início da semana também passada, que justamente isso, não importa o seu nível, né? Você chega no pump track, você vai poder se divertir, né? Porque quem está iniciando faz um uso ali mais restrito, e quem já tem, né, uma performance consegue fazer um uso muito mais, enfim, performático mesmo aí desses equipamentos. Só que a gente vai perceber que, entretanto, né, nesse crescimento também, dentro dessas vantagens todas, surgem os primeiros pump tracks públicos sem os padrões de qualidade. O que eu quero dizer, esses pump tracks públicos sem o padrão de qualidade? São pump tracks que são feitos por pessoas que não são especializadas. Então, a gente vai perceber que a velocidade nessas pistas ela não se desenvolve, os obstáculos são quadrados, são curtos, às vezes, ou longos demais, né? Curvas, às vezes, têm pouca ou muita inclinação, sequências de obstáculos são pouco eficientes para desenvolver velocidade, você tem a necessidade de pedalar ou dar impulso entre os obstáculos,
falta de conexão entre os obstáculos e longas áreas planas, né? E a gente vai entender que essas pistas acabam desestimulando o uso e desperdiçando dinheiro público e a oportunidade de entregar um equipamento esportivo de qualidade de incentivo ao esporte e à cidadania para a população. E a gente acredita, né, que sempre que alguém quer construir um pump track, a gente nunca acredita que é uma má intenção, né? Então a gente sempre acredita que existem boas intenções por trás, mesmo desses pump tracks sem os padrões de qualidade. Mas a gente entende que o que falta talvez seja a informação, né? Então esse seja o principal motivo, às vezes, de estarem surgindo esses pump tracks, de fato, né, sem um padrão de qualidade. E daí eu acho que nesse ensejo, né, como o Guti já introduziu, o André também falou, surgiu a ideia desse caderno técnico de pump tracks, né? Então lá no final de 2021, eu acho que vinha com esse papo o André e o Guti. No início de 2022 eu também entrei um pouco nessa discussão e assumi aí essa missão de tentar compilar, né, esse caderno técnico para que a gente pudesse agora, para que a gente possa estar lançando agora isso, né? E, de uma maneira geral, o objetivo é estabelecer um documento técnico de referência que possibilite planejar e executar um pump track a partir da compreensão das necessidades, da elaboração do projeto e execução, estabelecendo os parâmetros de qualidade e subsídios necessários para os gestores públicos possam realizar a contratação, a execução, a gestão, a operação, de forma a constituir uma política pública a ser implementada nas cidades. E para a gente facilitar um pouco, né, como que a gente ia desenvolver esse trabalho a partir desse objetivo, a gente quebrou em alguns objetivos específicos, né, que é promover a compreensão do pump track como uma política de esporte, educação, saúde, lazer, meio ambiente. Então o pump track ele tem essa potência, né, de ser um equipamento que é transversal aí, que pode ser por várias áreas aí, né, da gestão pública, podem às vezes enxergar o pump track como uma política pública. A gente gostaria também, né, de qualificar um pump track, seus padrões de qualidade, suas necessidades técnicas, qualificar o perfil do construtor de pump tracks, as suas competências, suas habilidades, suas atribuições nesse processo, sistematizar de maneira geral o processo de construção de um pump track, indicando as etapas e as necessidades, e apresentar modelos de gestão, operação, manutenção de pump tracks públicos. Então, a partir disso, a gente também estabeleceu um método, né, para conseguir levantar essas informações. Então, a gente entrevistou 4 construtores de pump track, né, por Skype e Zoom. São eles o Blue Herbert, da Pump Track Blue, Eduardo Arruda, do Hulk, da Bike Parts, Leonardo Mattioli, que é do Mattioli Engenharia de Pistas, e o Luiz Lancelotti, que é da Lancetrex. E a gente também fez algumas entrevistas complementares, né? E essas entrevistas foram com o Márcio Prado, do Zoom Bike Park, com o André Rimeiro, da Dream BMX, com o Luciano Cadeira, da Pump League, e com o Renato Paiva, engenheiro civil, técnico de BMX Freestyle de Taubaté. E um grande agitador ali do BMX ali no Vale do Parnaíba, né? As entrevistas foram gravadas, sistematizadas e deram origem a esse caderno técnico. E o público desse caderno técnico, né? Então esse documento ele é voltado para gestores públicos, projetistas, empreiteiras, organizações da sociedade civil e demais interessados sobre o tema. E a partir disso eu vou tentar aqui, né, eu tentei agrupar os capítulos para dizer um pouco dessa estrutura que a gente criou, né? Então a gente começa com nesse documento, né? Então a gente começa com uma introdução, objetivos, metodologia, depois a gente vem para uma parte de qualificar o pump track, dizer o que é esse pump track, falar das vantagens, contextualizar ele historicamente e apresentar aí o pump track como uma política pública nas cidades. Numa parte, a gente vai também falar sobre o que se deve levar em conta no planejamento e na construção de um pump track, então entender as etapas, os elementos que a gente deve se preocupar aí nesse processo, né? A questão da mão de obra especializada, né? E todas as fases aí que envolvem, né, nesse processo de construção aí de um pump track. Depois a gente vai para essa parte que fala de boas práticas de gestão e operação de um pump track público e tópicos aí que a gente tem de manutenção de um pump track. Depois a gente vai falar, né, sobre a implementação pública de um pump track, então falar um pouco desses processos muito brevemente sobre licitações e apresentar uma abordagem de custo aproximado de um pump track.
a gente relaciona daí, né, os consultores de pump track aqui no Brasil, e para finalizar a gente tem as notas que fazem referências a algumas curiosidades aí do texto, bibliografia, e como anexo a gente tem uma sugestão de texto na placa com regras de uso e de compartilhamento. E para destaque, né, então acho que eu não queria adiantar muitas coisas que vão estar no caderno, mas de uma maneira geral eu queria trazer 2 destaques, 2 highlights que eu acho importante a gente talvez discutir aqui hoje nesse seminário, né, mas o primeiro deles é a figura do construtor de pump tracks, né, então acho que ele é o grande protagonista aí desse documento, e eu acho que é nele que é depositado aí, né, a difícil tarefa de equacionar todas as variáveis, né, que compõem o pump track. Então, se a gente fosse falar do perfil profissional desse construtor, é ele quem seleciona, combina, dimensiona e modela com criatividade essas sequências de obstáculos que irão compor o circuito, adaptando as linhas do pump track às especificidades do terreno e do público, né? É ele também que equaciona as variáveis que compõem as formas das transições, recepções, das inclinações das curvas, as distâncias entre obstáculos, garantindo, né, que essas combinações sejam eficientes e gerem fluidez no trajeto e a velocidade adequada para transpor os obstáculos que compõem o pump track em segurança. E aqui eu acho que é o ponto que talvez mais diferencia, né, esse construtor, e que eu acho que dá o tom aí desse perfil profissional dele, né, mas é que além desses conhecimentos, né, de processos construtivos, ele vai mobilizar aí nesse trabalho de construção do pump track habilidades e técnicas que são conectadas à experiência e performance em cima de bicicleta, skate e outros equipamentos sobre roda. Então, né, de forma geral, a gente vai entender que quem às vezes não anda, né, de bike, não tem uma performance, né, em cima do skate, muito dificilmente vai conseguir projetar e planejar e executar um pump track que seja eficiente, né? Então, a gente vai perceber que quando eu falo que o construtor é o protagonista, é porque, como a Falzoni já disse, né, não existe um pump track igual ao outro, né? Então, eles assumem aí, né, formatos, né, enfim, trajetos que são muito únicos em cada vez que vai acontecer essa construção, né? E eu acho que essa que é o interessante é que não temos pump tracks iguais, né? Então, acho que esse documento também tem esse objetivo de trazer esse protagonista e dar para ele, né, esse protagonismo nesse processo aí, né, de fazer o planejamento e a construção de um pump track. E um segundo ponto que eu queria também destacar como um highlight é um pouco sobre a implementação pública de um pump track, né? Então, quando a gente fala de pump track público, a gente sempre vai estar falando de licitação, né? E a gente vai perceber que a nova lei de licitações e contratos públicos, né, a 14.133, de 1/4/2021, prevê regimes de contratação que exigem, né, a elaboração prévia do projeto, do anteprojeto, do projeto básico, antes do empreendimento. Então, o que eu quero dizer com isso? Né? Que antes do edital ser publicado, esses projetos todos já devem estar constituídos, né? E aí eu acho que é o lugar que talvez seja um ponto de atenção, porque o que a gente está acostumado a ver, né, ou até essa semana a gente teve um caso desse, mas é que os projetos às vezes são desenvolvidos sem um cuidado técnico, e resulta depois de uma licitação, né, que o que está, né, previsto nas planilhas orçamentárias, na execução, no projeto, às vezes não é nem possível ser executado aquilo, né? Então, essa coisa de que é preciso ter um entendimento de que esse profissional ele precisa participar desse processo de planejamento, né, desses projetos, né, que vão depois para um edital e que são licitados. E daí a gente entende também que os construtores devem participar dessa execução, né, lembrando que quem faz o projeto não pode executar esse mesmo projeto. E a gente vai perceber que também tem regimes de contratação, que é uma nova modalidade de contratação que tem, que é o diálogo competitivo. Eu acho que não teve nenhuma experiência ainda de um pump track construído nessa modalidade, mas que combinam aí essa coisa do desenvolvimento do projeto com a execução,
né? Então aí também, então o projeto aconteceria depois do processo, né, da publicação do edital e da licitação. Então também seria muito importante, né, que fosse previsto que dentro do corpo técnico aí, né, que vai fazer esse planejamento, desenvolvimento do projeto e execução, também tenha uma pessoa que tenha essa especialidade aí na construção de pump tracks. Então, esses dois pontos que eu acho que são assim, importantes, que eu queria trazer aqui nessa apresentação, sem também trazer todo o documento aqui para vocês, acho que tem outras discussões que complementam isso lá. E eu já ia para meu encerramento, eu não sei quanto está o tempo, 20 minutos, talvez tenha sido um pouquinho menos, mas minha provocação para esse seminário, né, seria um pouco como escalonar, né, sem perder a ternura, né? Então, o que eu quero dizer com isso, né? Eu quero como que a gente pode continuar fazendo com que esses pump tracks cresçam, né, o número de pump tracks no Brasil, mas mantendo aí, né, esse cuidado com essa construção, né, essa coisa que está conectado muito às vezes a gente até faz essa aproximação com a arte, né, com essa coisa de esculpir esses obstáculos de uma maneira muito personalizada para cada caso, né? Então, acho que se a gente olhar para as pistas de esportes radicais, né, a gente vai perceber que elas estavam vivendo esse mesmo problema que os pump tracks estão começando a viver agora, há muitos anos atrás, né? E hoje em dia a gente percebe que essas pistas de esportes radicais, os skate parks, eles já têm muita coisa produzida que, de alguma forma, indica, né, esses padrões de qualidade, né? Então, eu acho que, se eu fosse dar um exemplo, né, de um equipamento público que é parecido, que eu acho que escalonou e não perdeu, né, essa ternura, são as pistas de esportes radicais, né? E a gente vai ver que tem muitas publicações, né? A gente encontra trabalhos acadêmicos sobre esse estudo, né? Então, eu fico pensando que o pump track, a partir do momento que tem esse interesse público de construir esses pump tracks, eu acho que a gente tem que começar a pensar como é que a gente vai poder dar conta dessa escala, né, dos pump tracks, sem perder esse cuidado especial que a gente tem com cada um deles. E daí eu já queria ir para os meus agradecimentos aqui, para não esquecer, queria agradecer a Juliana Pompeu, meu amor, minha parceira aí de vida e de trabalho, né, a gente trabalha juntos, meu amigo André Ribeiro, meu amigo Daniel Gucci, a Marina Langareiro, que é da Aliança Bike, minha madrinha Renata Falzoni, a Suzana Nogueira, que é arquiteta e urbanista e colaborou muito aí nessa fase de fechamento, aí no sentido de a gente entender como poderia ser essa abordagem de política pública, os construtores, Blue Herbert, Eduardo Arruda, Leonardo Mattioli, Luiz Lancelotti, o Cadeira, Márcio Prado, Renato Paiva, Marcelo Ribeiro e Patrícia Ribeiro, da Dream Bike, Dream BMX, e os parceiros de rolê, né, que a gente está sempre aí, né, andando nos pump tracks e comentando sobre os obstáculos, entendendo aí o que poderia melhorar, o que não poderia, aquela resenha que é sempre boa aí em cima da bike, Wilson Julião, Cristiano Glass, Marcelo Maffei, Diego Schmible, Peterson Abdala, Murilo Casagrande e Cadu Ronca. Eu agradeço aí, e deixo meu contato, caso vocês tenham alguma dúvida, e eu possa acrescentar mais alguma coisa. Muito obrigado, e é isso, Álvaro, por enquanto. Deixa eu parar aqui. Obrigado, Michel. Tiago, você gostaria de fazer uma pergunta? Perdão, estou apanhando aqui do Google Meet. Na realidade, eu acho muito interessante essa abordagem de vocês. Eu quero também aproveitar aqui o espaço também para divulgar o meu trabalho. Eu também sou construtor de pump track, na verdade, eu trabalho na área de esportes de ação há 30 anos. Só que eu trabalho na parte de criação, né? Total. Eu sou, profissionalmente, eu sou inventor, desenvolvo ideias e já tem 2 anos que eu estou trabalhando no desenvolvimento de um sistema construtivo, como o Michel agora acabou de falar, como escalonar isso. Na verdade, a minha pretensão desde o começo foi o seguinte:
Eu já construí alguns pump tracks, moro num sítio, né, por sinal, a minha vida é uma vida bem legal. Eu moro num sítio no interior de São Paulo, sou vizinho de Bragança Paulista, então conheci e acompanhei a construção dos 4 pump tracks que tem em Bragança, acompanhei de perto a construção dos 4. Tiago, só um minuto. Oi. Deixa eu pedir para você, para a gente deixar essas considerações para o final do evento. A gente tem um roteirinho, se a gente abrir... Perfeito. Vai se perder muito, pode ser? Tá bom, pode ser, sem problema. Tá bom, muito obrigada. Obrigado pela compreensão, Tiago, e pela ajuda, Juliana. Queria mencionar, no chat está o endereço como o caderno pode ser achado no site da Aliança, que inclusive é um dos vários estudos e dos trabalhos que a Aliança faz. E nós vamos agora para o segundo bloco, falando sobre como o Pump Track de política pública. E aqui nós temos o privilégio de receber 3 representantes de estados, a Menara Cavalcante, da Prefeitura de Vila Velha, que inclusive tem um pump track. Eu não tive a oportunidade de ir lá, mas o que eu ouvi falar, lindo. Bruno Gaia, da Prefeitura de Bragança Paulista, o Silvio César, da Prefeitura de Aguaí. E uma convidada e um convidado ilustríssimo, a Renata Falzoni, que atua de uma liderança e maturidade excepcional no ciclismo como todo, mas também tem a BMX dela ali no cenário, e o Luciano Cadeira, que é um embaixador eterno do BMX, do Pump Track. Então, nesse bloco, a gente vai conversar com essas pessoas. E eu queria abrir... Falzoni, não dá nem para agradecer a sua contribuição e dedicação, mas, da tua experiência, qual é o papel que o Pump Track pode ter na política pública? E talvez um sonho de que cada município tenha pelo menos um pump track, e a importância que isso possa gerar para a saúde, para a cidadania. Álvaro, muito obrigado por você me jogar a palavra, né? Que a gente está sempre com a boca cheia de formiguinha querendo palpitar. Michel, Guti, todos vocês aí da Aliança, todo mundo que está aqui, muito obrigada. Assim, eu escrevi um texto curto e escrever para mim é uma coisa muito difícil, justamente uma aberturinha para esse manual. E o que eu quis dizer nesse texto é exatamente o que eu vou repetir agora. Muito antes do Pump Track ter surgido, ou mesmo das políticas públicas terem abraçado, eu vivenciei ao longo dessa longa carreira minha aí de cobrir tudo que é relacionado ao ciclismo, especialmente o ciclismo como ferramenta de inclusão social, e nesse ponto o BMX é muito inclusivo. Eu vivenciei várias construções de pistas que antecederam aquilo que é o Pump Track, pistas de dirt jump, pistas de BMX, pistas de trail trash, elas tiveram vários nomes, até evoluírem para esse formato de hoje. E em todas elas, Álvaro, quando você tinha alguma política pública contrária ao desejo daquela molecada que estava lá, que era destruir a pista porque os vizinhos reclamavam, destruir a pista porque a prefeitura, como aconteceu várias vezes na pista de Carapicuíba, a prefeitura precisava de terra, então tinha uma ideia de que era buscar terra nas pistas construídas pelas mãos dos próprios meninos. Assim que as pistas eram destruídas, a gente via parte daqueles meninos que estavam construindo, trabalhando e saltando com as suas bicicletas serem atraídos, vamos falar diretamente, para o tráfico das drogas. Então, muito antes do surgimento das pistas de pump tracks, elas sendo feitas de forma cidadã, em conjunta, elas já salvavam vidas, elas já salvam vidas. Então, é interessante hoje que foi feito um formato também desenvolvido pelos próprios pilotos, um formato inclusivo que traz patins, bike, skate, que é um cenário difícil da gente conquistar, cadeira de roda, patinete, tudo que gira, e que você consegue somar todas as idades, com um olho naquela molecada crescendo, se desenvolvendo através de um esporte tão inclusivo, tão importante, é fundamental que quando se façam essas pistas, que quando elas sejam abraçadas pelas políticas públicas, que elas o sejam feitas de forma honesta. O que eu quero dizer com isso? Não tem nada mais constrangedor do que você ser convidado para andar numa pista nova que foi inaugurada. Eu não quero nem nomear nenhuma cidade, que é para não estar acusando ninguém. Aí você roda na pista e ela é ruim. E não tem nada mais constrangedor
do que vem a pessoa por trás daquela política pública e perguntar: Renato, o que você achou da pista? E você fica incluindo aquele comentário: a pista é horrível, né? Ou seja, é fundamental que uma pista de pump track ela nasça de um bom projeto, ela nasça tendo a cidadania abraçada, a população local, nasça que ela tenha compreensão da política pública como uma coisa importante e nasça não declinando da importância de todos os estágios, inclusive, em especial, a finalização da construção conforme foi projetada e testada a cada momento, porque não é um desenho que define, é o flow que define. Bom, eu não quero mais me estender, então é isso aí. O pump track salvam vidas, pump track promovem cidadania, promovem inclusão e, mais do que tudo, é uma política pública que tem que ser levada a sério, começo, meio, fim, mais a manutenção, né? A pista lá do nosso Parque das Bicicletas que o diga. Álvaro. Obrigado, Renata. Queria convidar o Silvio César, da Prefeitura de Aguaí, que acabou de inaugurar uma pista, inclusive é uma das etapas do Pump League Brasil, agora em abril. Silvio, se você pudesse dividir com a gente a motivação em fazer um pump track e não um outro equipamento urbano, como uma praça, uma quadra de futebol, quais foram os objetivos e como é que vocês estão vendo esse processo? Agradecer a aliança, agradecer ao Luciano, que esteve aqui na inauguração da nossa pista. Aguaí é uma cidade onde que a topografia é plana e sempre existiu no município ciclistas de BMX, de mountain bike. Em razão disso, existia uma galera que havia necessidade para a instalação de outra pista que agregasse o skate, patins. Então, lá nós temos nosso parque, Interlagos, que ele tem uma excelente pista de MTB, e nós, ali, através da administração, resolvemos fazer do pump track. E o que, em consequência disso? Essa consequência nos trouxe que o lugar onde que essa pista foi construída, através do Blue, né, do Revit, ela agregou valores de cidadania para a nossa cidade. Nós podemos hoje já anunciar que a satisfação é tanta que em breve nós estaremos também desenvolvendo escolinhas de pump truck no município para crianças a partir de 6 anos de idade, entendeu? Nós já adquirimos alguns equipamentos de segurança, então, para nós, conseguimos iluminar essa pista para que as pessoas de uma faixa etária maior pudessem treiná-las no período noturno. Então, para nós de Aguaí, certo, que recentemente entrou nessa nova modalidade, vamos dizer assim, né, não foge um pouco do que nós vimos apresentando, e uma satisfação enorme do resultado que nós estamos obtendo em termos de cidadania, em termos de melhoria dos estudos, até dentro das escolas, entendeu? Que foi propagando, e agora nós conseguimos, agora a ideia é massificar ainda mais com a implantação dessas escolinhas. Silvio, muito obrigado. Cadeira, você que esteve com a gente no podcast e também tem a liderança do Pump League Brasil, como é que você vê? Porque na hora que a gente fala de 40 pistas, mas tem mais de 500 pistas pelo mundo e o Brasil ter 40 até que não é um número que nos envergonha tanto. Como se mencionado, o ideal teria ser um em cada município ou em cada cidade de um porte médio, mas, de qualquer forma, é um número relevante. Como é que você vê esse crescimento e a cultura do flow, que a gente pode dizer que vem junto com o pump track? Existe uma necessidade humana e social para coisas que naturalmente vêm acontecendo, né? Então, no momento em que vivemos, a prática e o uso das pistas poliesportivas multiuso são necessidades da nossa sociedade de entender o esporte de ação com o seu espaço e papel que tem, né? Então, do anonimato e do completo underground, nos tornamos, por que não dizer, mainstreams, e nos tornamos adultos, né? Então, a minha geração, a geração dos nascidos ali no final dos anos 60, que não gostavam de bola e que não tinham afinidades com a bola, precisaram criar essa necessidade. E o mundo vem se aproveitando disso como uma ferramenta, como um instrumento muito importante
E isso acabou acontecendo também no histórico, né, dos pump tracks públicos e privados aqui no país, que no final de 2021, já numa fase um pouco mais serena da pandemia, eu peguei para pensar um pouco e para ver o que talvez eu pudesse ajudar no legado da cultura do Flow, e falei, como que não temos atividades bem organizadas e relacionadas a esses maravilhosos instrumentos, né, sociais, essas arenas monumentadas que são os Pump Tracks, e aí criamos a Pump League Brasil, que é uma ideia que é apenas um grãozinho de areia, né, mas muito leve e muito ágil para se adaptar a novas realidades, para que possamos ter o reconhecimento também como uma modalidade esportiva e entender que o flow, que o rolê, ele, assim como o pump track, ele não tem uma forma estratificada. Ele se adequa a necessidades. Então, uma das necessidades é formarmos cidadãos com habilidades motoras, quer dizer, traduzindo para a bicicleta, a pilotagem, mais hábeis para o bem conduzir esse maravilhoso instrumento, que sim, precisa de afinação, né, de equilíbrio e de bom uso. E eu tenho estou no meu 56º ano de vida, e eu me encontrei no Pump Track a minha ferramenta, o meu instrumento eterno de ligação com esse flow. Então, assim, eu compartilho com cada um de vocês, eu agradeço cada um de vocês que fazem parte disso, as prefeituras, todo o legado da cultura das duas rodas. Vale a pena, sim, e depende de nós transformarmos isso numa cultura. Pump track não é moda. Viva os rolês! Vamos! Cadeira, obrigado. Convidando agora, e só lembrando, a dinâmica, nós vamos deixar as perguntas para o final, então já temos tanto o Thiago quanto a Associação de Juiz de Fora de Ciclismo, mas no final das intervenções. Gostaria, Menara, você de Vila Velha, lá do Espírito Santo, e como eu falei na abertura, é um de que eu já vi imagens impressionantes, até podendo usar a palavra instagramável, mas a beleza e a localização dele, e quanto ele foi abraçado pela comunidade local, pelos diversos usos de cultura, se tornando um equipamento de referência. Você poderia compartilhar com a gente como é que foi esse processo e que aprendizados tem para que a comunidade abraçasse esse equipamento urbano, como aconteceu lá em Vila Velha? Ei, gente, bom dia. Obrigado pela oportunidade aí de estar dividindo nossa experiência. Nós fizemos uma pista de pump, iniciamos, na verdade, a ideia surgiu, até a gente conhecer o pump, a gente tinha uma área realmente totalmente subutilizada, era uma área abandonada, apesar de ser na orla de Vila Velha, né, que é lindo realmente, era uma área pouco explorada, sem utilização, e as crianças do entorno realmente não tinham uma área de lazer nesse bairro. É a região mais vulnerável do nosso município, que é a região 5, é uma região onde a gente tem um nível de vulnerabilidade muito alto e realmente não tinha opções de lazer na nossa cidade. A nossa gestão, a gente assumiu já focando realmente em opções de lazer, porque a gente entende que lazer e esporte é a maneira que a gente tem de tirar essas crianças da criminalidade. Então, a gente tem investido muito nisso e feito o cuidado com a comunidade. Isso o que você falou da comunidade abraçar é o ponto-chave para que todo o nosso projeto dê certo. Principalmente quando a gente entra em regiões de vulnerabilidade social alta. Se a comunidade não se sentir pertencida no projeto, isso não funciona. E aí eu tentei achar aqui, eu não sei se o Blu está participando, mas o Blu ele foi carregado pela comunidade. O Blu ele ficou hospedado numa pousada que era próxima, ele comia no restaurante que era do lado, a comunidade todos os dias passava lá, conversava com ele, eu acho que ele fez um pouquinho de família aqui, que o pessoal realmente abraçou o Blu. E essa ideia surgiu, na verdade, a gente iniciou, porque eu não conhecia até então a Pump, a gente iniciou com uma ideia de fazer uma pista de bicicross, que seria uma BMX, e aí a gente viu que a gente não tinha a área necessária para fazer.
E aí fomos buscar alguma outra alternativa de realmente contemplar o pessoal da bike e também pudesse ter essa opção de outras modalidades também no mesmo local. Porque a gente não consegue, infelizmente, fazer uma para o skate, uma para patins, uma para bike. E se a gente tivesse uma que realmente integrasse todos os esportes, a gente conseguiria fazer um investimento mais efetivo, né? E aí chegamos na Pump. E aí vem um pouco do que vocês falaram, né? A responsabilidade de realmente fazer um projeto que seja executável. Nós assumimos um município que a gente tem hoje 5 pistas de skates que não são utilizadas, porque elas foram construídas por profissionais que não eram habilitados e os ângulos, os obstáculos delas hoje não são atrativos e elas não são utilizadas realmente. Então, nós fomos atrás dos profissionais mais reconhecidos e gabaritados, fizemos a contratação direta deles, porque a gente sabe que no meio público a gente tem a dificuldade de garantir que a pessoa com a experiência necessária ganhe essa contratação. Então, a gente teve aí algumas parcerias privadas para que a gente pudesse, sim, contratar o profissional adequado para fazer a nossa pista. A comunidade já abraçou e eu acredito que hoje a gente seja a primeira pista de pump do litoral brasileiro. Um visual lindo, não sei se tem imagens aí que o Álvaro possa compartilhar, mas é fantástica a nossa pista. Atualmente, ela passou já por um processo de manutenção, que a gente não entrega só, a gente cuida, né? Fizemos uma manutenção com a aplicação do micro-revestimento, que foi o produto utilizado pelo Blue quando nós fizemos a pista. Fizemos já uma nova manutenção, reacendemos a pintura. O Blue é um profissional que ele tem um cuidado no mínimo detalhe, né? Então, ele fez algumas pinturas da baleia, porque ela ficou conhecida como Parque da Baleia, fez algumas coisas bem legais, a gente reacendeu toda essa pintura, demos uma nova manutenção nela, e a pista ela tem atraído frequentadores de todos os municípios do estado. A gente recebe vans todos os dias vindo de outros municípios para poder utilizar a nossa pista. E nós fizemos uma coisa muito legal também, que a gente fez a pista do amador, mais voltada para o público infantil, para quem está aprendendo, e a profissional, que é um pouco maior, aí para quem já tem a prática. Então, hoje a gente tem um uso muito grande da nossa pista, tanto com bicicleta, quanto patins, quanto skate. Não tivemos ainda nenhum praticante que fosse de cadeira de roda, mas temos expectativa de lançar a nossa segunda pump ainda esse ano. Ela vai ser numa área um pouco mais centralizada, porque o Parque da Baleia fica um pouquinho distante realmente, mas ela vai estar aqui no centrão da cidade mesmo, no meio do Fogo Cruzado. Vai ser uma pista de pump no Parque Urbano do Cocal, que é um parque hoje já utilizado bem no meio da cidade, no fervor da cidade, e aí a gente acredita que vai ter um pouco mais de utilização, porque o Parque da Baleia é um pouquinho distante mesmo, apesar de ter um uso assim, você tem que pegar a senha para conseguir descer na pista, mas ela está um pouquinho distante da cidade. Agora, a nossa próxima pump, a gente já fez o contato com o Blue, vai ser realmente no centro da cidade, no Parque Urbano do Cocal, e eu tenho certeza que vai ter tanta utilização e tanto cuidado como teve no Parque da Baleia. Inara, parabéns à Prefeitura de Vila Velha e no Espírito Santo. O Blue está aqui com a gente, inclusive vai participar do próximo bloco, e acho que é um exemplo inspirador de quando a gestão pública é feita com cuidado, é feita respeitando as competências, os resultados vêm e é um sucesso. E nisso tem uma prefeitura... E uma coisa importante que o Blue até ressaltou, ele falou, Menara, eu nunca vi uma pista que vocês dedicaram tanto à iluminação. Ele falou que a maioria das pistas que são entregues à noite, ela não consegue ter um uso, porque como tem os obstáculos, eles vão criando campos de escuridão que atrapalham os praticantes à noite. Nós fizemos uma iluminação lá, assim, astronômica. Foram muitos postes com muitos refletores voltados para a pista, obviamente respeitando a orientação do Blue de onde poderia ou não colocar, por causa do risco de acidente. Mas a nossa pista ela tem um uso à noite assim, perfeito, porque foi potencializado os refletores nela. Renara, esse é um ponto, inclusive, o Will e o Cadeira mencionaram no podcast, e eu acho que é importante de ampliar o uso, não só na janela de insolação, mas também durante a noite, e quem trabalha poder fazer isso durante a semana de noite como atividade de lazer. E a iluminação, eu acho que até ajuda no uso mais civil, né? Porque menos sombras, talvez tenha uma correlação inversa com violência. Então, um lugar escuro, talvez, seja mais propício. Agora, uma outra prefeitura que é sempre uma referência está aqui conosco,
Bruno, você é de Bragança Paulista, aqui de São Paulo. É uma referência de Pump Tracks, do Pump League, e de toda a infraestrutura e curadoria de eventos. Como é que você tem usado esses espaços na formação de jovens, na formação de cidadania? E o que você poderia dividir de ensinamentos, de aprendizados que vocês na prefeitura tiveram? Bom dia a todos, pessoal da Aliança aí, parabéns, todos os construtores aí também, a maioria já é meu amigo há longa data. Pessoal, e as outras prefeituras também, muito legal escutar um pouco da experiência aí de você. Bragança é diferente aí de Aguaí, a geografia aqui é bastante morro, assim, e sempre foi muito mountain bike aqui na cidade. Então, eu sou uma pessoa que vim do mountain bike, sou atleta profissional também, participo das etapas da Pump League. E nós temos 4 pistas hoje públicas. Eu acho que diferente aí, para falar um pouco mais de informação, é que já estão acontecendo aulas municipais desde outubro. Estamos com mais de 30 alunos, todos cadastrados, bonitinho. E a primeira etapa a gente recebeu aqui da Pump League, a gente abriu o calendário. E tomara que tenha mais um aí, o Cadeiro depois pode confirmar para a gente. E legal aqui que o Blue fez uma pista no Lago do Taboão, que é o cartão postal da cidade. Todo mundo que passa ali na entrada vê que bonito que ficou. E também o Luiz Lancelotti, que fez uma pista sensacional na Águas Claras. E tecnicamente, assim, muito legal, com saltos, curvas. E eu acho que o mais interessante que eu posso destacar realmente essa parte da saúde dos alunos, né? Todas as habilidades que eles estão progredindo, e não só a saúde física, mas principalmente saúde mental também, que eu acho que é muito importante hoje, tirar um pouco a criançada do videogame, né? Da televisão aí, e realmente está, assim, de parabéns toda a equipe aqui, toda a prefeitura por esse incentivo. Eu acredito que é a única cidade que está tendo aula, não sei se mais prefeituras aí, só que eu acho super importante, né, depois da construção do Pump Track, ter um outro projeto de desenvolvimento mesmo. E isso aí, com certeza, além de campeões, como a gente já tivemos 8 medalhas aqui em Bragança, e estamos levando 12 atletas agora para Aguaí, todos eles já com inscrição feita, a prefeitura também conseguiu um transporte para a gente. Então, você vê a felicidade da criançada, os pais acompanhando as aulas, todo mundo muito feliz. Eu acho que isso aí é um exemplo mesmo para o pessoal aí que está querendo construir pista, já pensar num projeto de desenvolvimento. Bruno, obrigado. Queria voltar a você, Renata, porque não basta só a iniciativa do poder público, mas eu acho que tem a atitude de cidadania e de educação, talvez essa seja a palavra, de comportamento. Num assunto que volta e meia aparece aqui para a gente em São Paulo, são os atritos desnecessários no compartimento da ciclovia do Rio Pinheiros, o que aconteceu na USP. E, recentemente, em Porto Alegre, teve um atrito na pista de Pump Track entre as tribos do BMX e a tribo do Pump Track. Em outros lugares, o skate também pode ter acesso. Qual é a sua opinião e que inspirações a gente pode dar para o bom compartilhamento do que as prefeituras produzem e colocam nos municípios e nas cidades? É uma pergunta muito boa que você faz, Álvaro. Assim, o que é legal do Pump Track é que ele já nasce com um nome, inclusive. Pump Track, tudo que você pode bombar para rodar está lá. Não é uma pista de skate como é normalmente chamado, uma pista, um parque que poderia ser muito bem usado por patins, bike, skate, mas como chama skate park, como chama pista de skate, e só isso já induz um certo atrito entre as diversas modalidades. Em alguns lugares, eu preciso deixar bem claro que isso não acontece em todas elas, acontece em algumas, e não vamos nem especificar, porque na esmagadora maioria delas isso não acontece. Então, o Pump Track ele já nasce de uma proposta extremamente inclusiva, e se você for observar, por exemplo, todos os Pump Tracks que eu conheço, você vai ter, primeiro começa com 20%, 30% de skate, de repente, quando você vê a turma do skate, fica par a par com a turma do BMX e chega a ter momentos em que o skate domina, mas nunca com
uma sai daqui que agora somos nós, sai daqui a pista é só nossa. Então, a proposta, o desenho do Pump Track é tão feliz, é tão arte na sua inclusão, que eu nunca vi um Pump Track criar atritos nas diversas modalidades. Eu já vi, olha que coisa curiosa, Álvaro, mães que não compreendem a proposta do espaço, imaginar que os pilotos vão ter que andar devagar para a inclusão das crianças. O que é interessante, por exemplo, aqui na pista do Parque das Bicicletas, é que você tem um espaço para as crianças que talvez ele devesse ter sido... A pista talvez devesse ser feita assim, 90 graus para cá, de tal maneira que a primeira visão da pista fosse o espaço das crianças, para que elas não tentassem andar num lugar onde o flow é mais veloz, né? Então, assim, é incrível como também as crianças podem estar lá e como um simples desenho, uma indução de acesso faz com que qualquer tipo de, entre aspas, atrito que possa haver, ele não aconteça porque já se define pelo desenho do espaço. Mas eu repito, Álvaro, para que isso aconteça, é fundamental que o projeto aconteça começo, meio, fim, bem desenhado e bem respeitado pelo piloto proponente e pela execução, né? Porque uma pista de pump track, ela está pronta, ela está entregue, mas ela nunca está finalizada, ela está sempre em manutenção, sempre tendo melhorias, desenhos finais, desenhos no piso para poder mostrar qual é a melhor lança de atleta, de um salto. É incrível como a pista ela é viva, e é incrível como ela é inclusiva pela sua formação. Agora, é fundamental que as prefeituras, quando criem esses espaços, esteja muito atenta a tentativas de segregação que, às vezes, são propostas por um determinado segmento. Então, aqui na cidade de São Paulo, nós tentamos colocar um projeto de lei que faça com que qualquer pista com esse teor seja pista de esportes radicais e que, pelo nome, ela imponha, ela garanta uma inclusão de todas as modalidades. Então, também os gestores públicos têm que ter esse olhar de soma e não de segregação. É isso aí. Álvaro. Perfeito, obrigado, Renata. Agora nós vamos para o próximo bloco, onde vamos falar sobre a técnica construtiva, e, na sequência, vamos abrir para as perguntas e debate. E, Blue, você foi mencionado aqui, agradecer em nome da Aliança Bike por tantos pumps de referência que você fez no caderno técnico. E o que você acha que esse caderno pode ajudar para profissionais como você, especializados no projeto e construção de trilhas, como equipamentos públicos ou privados? E o que são elementos de decisão na hora de escolher uma área? Qualquer área pode receber um pump track? Oi, dá para ouvir? Dá, né? Tá. Olá, pessoal. Bom, primeira pergunta é no que o caderno, né, ajuda no nosso trabalho. O trabalho de um construtor, eu acredito que nós estejamos no início de um movimento muito forte, assim, né? Às vezes a gente tem a impressão de que o bicho já está pegando, mas não está, tá? No meio de pode nos considerar todos como pioneiros ainda no que nós estamos fazendo, né? A sensação que eu tinha um pouco antes desse caderno era de que nós, construtores, estávamos um pouco sozinhos, né? Porque a gente não só constrói a pista, a gente se infiltra no setor público, a gente senta com o prefeito, explica como é que funciona, como os atletas gostam, como eles convivem, né? Às vezes a gente está construindo uma pista de pump track, mas está orientando a prefeitura sobre o skate park, que é importante a inclusão também no skate park, que é o que a gente chama de pistas de esportes radicais. Para tentar mudar um pouco desse conceito, eu criei a ideia de chamar o pump track de pista poliesportiva, para trazer um contraponto à quadra poliesportiva, né? Que todo mundo entende que a quadra poliesportiva é um equipamento que já supre as necessidades esportivas urbanas, e não, ela só supre as necessidades da bola e dos esportes coletivos, né? A pista poliesportiva, ela é individual, e dos esportes de rodinhas, dos esportes de ação. Então, assim,
não somos só construtores, né? A gente está ali o tempo inteiro vendendo a ideia, e talvez de uma forma muito interessante, que a gente está infiltrado ali junto com o cliente, que é o contratante, a gente está o tempo todo conversando com o pessoal da comunicação da prefeitura, com o secretário de esportes, educando o prefeito referente ao comportamento dos atletas e tentando flexibilizar melhor essa relação entre o pessoal, né? Só que existe um problema. Eu sou uma empresa, né? E nem sempre as minhas palavras elas não são vistas como de boa intenção, porque sempre às vezes as pessoas entendem como eu estar querendo só vender o meu trabalho, entendeu? Então esse caderno ele traz um selo de legitimidade muito bom para as coisas que eu tipo prego, referente ao esporte que eu gosto, as coisas referente ao caminho que eu gostaria de conduzir as coisas, entendeu? Tipo, a gente quer levar explicar o comportamental da pista para levar as coisas para um lado que a gente considera que é bom para o esporte, e às vezes isso não é visto com bons olhos só porque nós somos uma empresa. Então isso vindo de fora, vindo de uma entidade que é respeitada, traz um selo de legitimidade para o que a gente fala para o poder público. Isso ajuda bastante. E a segunda pergunta é referente ao terreno. Que tipo de terreno é apropriado para o terreno apropriado? Uma coisa legal do nosso trabalho, a forma que a gente está se encaixando é justamente o de trazer soluções para o terreno. Então, nós temos algumas pequenas ressalvas em relação à largura. Eu, por exemplo, peço um mínimo de largura de 10 metros e o comprimento quanto quiser, mas a gente cria soluções para vários terrenos, tá? Formatos de terrenos, inclinações, se tiver árvore dá para aproveitar, a gente até prefere, né? O circuito de pump track, ele é uma aventura, né? Então, quando a gente visualiza o terreno, vai criar, vai desenvolver alguma coisa, a gente consegue criar circuitos que compõem todo esse espaço, né? Tanto do circuito de aventura também como visual, né? A pista ela precisa ser de bom grado também para quem vê, né? Então, dá para a gente fazer um aproveitamento tranquilo de qualquer terreno, assim, desde que a inclinação não seja absurda, né? E a largura não seja menor que 10 metros, né? Porque a pista ela fecha nela mesma e é importante que exista a curva que volta tenha, no mínimo, essa condição para poder dar 180 graus. No restante, a gente inventa, a gente cria. Uma vantagem do pump track é que a gente pode compor nele vários outros elementos de outras modalidades. E aí é que o freestyle se insere no pump track e que o pump track recebe muito bem, né? Então, às vezes, a gente chega num município que já tem uma cultura de bike voltada por um estilo e a gente consegue deixar o pump track com esse estilo que acaba agradando quem pratica, entendeu? Esse é o tesão mesmo de construir a pista, entendeu? E às vezes a gente chega numa cidade que ninguém nunca teve contato com isso e é ali mesmo que a gente começa a construir uma coisa para receber todo mundo com maior segurança, com aquele desejo absurdo que todo mundo tem de chegar no pump track e falar, eu quero dar uma volta e se divertir. Basicamente seria isso. Obrigado. Nós temos aqui com a gente também o Léo Mattioli e o Edu Arruda. E eu vou fazer uma pergunta agora para o Léo Mattioli, também agradecendo a sua participação. E, na sua opinião, Léo, o que o caderno técnico... Porque um projeto de um pump track não é uma coisa trivial, né? Na hora que você chega aí, o Blue bem lembrou, tem uma negociação com a prefeitura, tem realidade de qualquer tipo de construção, quase um trabalho de artesanato. Como é que você vê que o caderno técnico pode ajudar nessa referência por múltiplas iniciativas que a Aliança aqui está estimulando que aconteçam? Bom dia a todos aí, pessoal. Muito legal fazer parte aí dessa reunião. E um esporte que é muito passional aí. E eu tenho certeza que todos que estão assistindo hoje têm um grande apreço aí pelo mundo duas rodas ou pelo mundo do skate, né? Esporte de rodinhas em geral. Bom, o pump track, como o Blue falou aí, o
caderno técnico, como o Blue falou, vai dar uma legitimidade muito grande para o nosso trabalho e consegue pontuar também vários elementos aí que devem ser tomados em consideração no planejamento, né, para a execução dessas pistas, e muito importante também para dar mais peso no nosso trabalho, né, como o Blue falou, a gente entra dentro de prefeituras, né, a gente tem um diálogo com muitas pessoas, e às vezes isso aí pode parecer que a gente está querendo vender o nosso peixe, mas na realidade o Pump Track ele tem sim alguns parâmetros que devem ser observados, né, antes mesmo da sua construção. No meu ponto de vista, assim, o projeto é algo trivial, sim, na construção dos Pump Tracks, né, da forma que eu trabalho, eu procuro fazer o projeto preliminarmente à construção, porque através do projeto eu tenho todas as diretrizes aí para eu poder executar a pista da forma que ela vai ser proposta e da forma que se adequa melhor ao terreno, né. O Blue é um cara que tem uma experiência muito grande aí, e ele consegue conduzir o trabalho ali de forma bastante artesanal e sem o projeto, né, porque ele já tem uma vivência muito grande na área e consegue conduzir isso e ter resultados favoráveis, né. Não sei se esse modelo que eu estou falando aqui consegue ser replicado para outras pessoas, então, da minha forma de trabalhar, eu prefiro trabalhar com o projeto preliminarmente, né, em cima do levantamento topográfico, a gente define todas as linhas do projeto, a gente define todas as diretrizes da obra, né, para a gente poder ter o resultado melhor dentro do nosso possível. É importante ressaltar aí, e parabenizar também todos os construtores de pista aí do Brasil, em especial os que participaram aí desse documento, né, o Blue, o Arruda, o Lu, né, que só quem está nesse meio sabe o sacrifício que né, tão grande é a nossa batalha para poder colocar o esporte para frente, e muitas vezes o reconhecimento nem sempre vem da forma que a gente gostaria, então, mais uma vez, muito importante esse caderno para poder nos dar um pouco de reconhecimento nesse trabalho árduo aí que a gente desenvolve e que, com certeza, é com muito amor aí pelo esporte. Leonardo, obrigado. Queria convidar agora o Eduardo Arruda como o terceiro convidado desse nosso último bloco, antes de abrir as perguntas. E, Eduardo, você tem uma experiência internacional, também um agradecimento da Aliança pela sua participação aqui no Caderno Técnico e está com a gente hoje. Já houve até provas de mountain bike que usaram um pedaço de um pump track, que eu me lembro de ter assistido. E como é que você vê essa combinação entre pump track, mountain bike, na engenharia e no pensamento de um projeto? Bom, obrigado aí pela palavra, Alvo. Valeu todo mundo que está aí presente para falar sobre esse assunto. Eu acho que é de grande interesse de todos nós colocar isso para frente, fazer isso acontecer da forma certa. E, na minha visão, como piloto, como construtor, já tenho alguma experiência nesse ramo de construção há algum tempo. Participei de construção com algumas empresas lá de fora, como a Velo Solutions, Alpine Bike Parks, Action Sports Construction. Então, empresas que já têm uma grande bagagem no mercado, e eu pude ver vários processos construtivos, várias técnicas, diversas adversidades do projeto. Então, também tive uma outra visão do que poderia ser uma pista e de como isso pode impactar, né, cada cidade, cada movimento, cada vila que seja. E eu vi um potencial nos pump tracks, além de tudo, uma ferramenta de iniciação mesmo, onde é mais acessível, que é possível construir ele numa cidade, em um bairro, onde o mountain bike às vezes tem essa dificuldade de ter o acesso, porque é numa trilha, algo distante, algo longe, e que todas as bases da trilha e do mountain bike em outras modalidades estão no pump track. Então,
acredito que eu, o Blue, o Mattioli e o Lu são pilotos de outras modalidades. A gente não somos só de pump tracks, a gente expandiu para várias modalidades, mas entendeu que o pump track é um meio de a gente trazer isso mais perto das pessoas. Então, esse caderno vai ajudar demais também o trabalho a ser feito, porque tem todos os detalhes que a gente já bateu cabeça com todas as prefeituras e entidades para explicar os porquês, mas realmente cada caso é um caso e fica difícil de expor isso de uma forma padronizada. Então, agora vem esse padrão para colocar de vez o que é necessário, quais são os custos, quais são os métodos, e mesmo assim ainda vamos ter algumas adversidades em cada projeto, que é necessário essa experiência de cada piloto onde tenha atuado nessa área para saber contornar as adversidades do terreno, de material, de construção, etc. Então, eu vejo assim e quero agradecer de novo aí por quem trabalhou por esse projeto. Estamos dispostos para ajudar ainda mais quem precisar também. Valeu! Eduardo, obrigado pela tua presença. E eu acho que o esforço da Aliança, repetindo que esse caderno já está no site, assim como todos os estudos da Aliança, e estimulando mais uma vez, se você ainda não é associado à Aliança, é sempre importante a participação para a discussão de projetos como esse. Mas o meu ponto, Eduardo, é que a gente vê um movimento muito positivo, e também para você, Léo e Blue, de respeitar o projeto. Seja em mountain bike e a evolução dos bike parks, que a gente aplaude o surgimento de vários, seja em pistas de pump track ou de BMX, porque talvez há não muito tempo atrás achava que era só chegar lá e abrir alguma coisa e depois descer sem respeitar quem tinha experiência de criar e manter algo que fosse durável. Uma coisa que a gente viu muito em ciclovias, talvez, teve um boom de ciclovias e depois nenhuma manutenção e nenhum cuidado no pensamento disso. Então, fica aqui o agradecimento a vocês três e a iniciativa da Aliança, liderada pelo Daniel, de ter esse caderno exatamente para dar esse marco, para dar essa referência da valorização de ter um profissional, de ter um bom planejamento para que os resultados e o uso dos recursos públicos aconteça da melhor forma possível. Então, obrigado a vocês, obrigado aos demais palestrantes. E eu queria abrir agora para a série de perguntas, nós temos 5 inscritos. Então, começando por você, Tiago. Peço só que a gente seja breve em respeito ao tempo de todos. Tiago, por favor. Perdão, eu estou apanhando um pouco do Google Meet aqui hoje. Bom, desculpa a intromissão no início, já achei que já podia fazer as perguntas e falar sobre o assunto. Eu queria, na verdade, falar sobre o que já colocaram anteriormente, falando sobre o escalonamento da construção de pump tracks. O que eu vejo hoje é o seguinte: a gente tem muita procura, né? Tem muita cidade, muitas... Onde isso aqui eu tô procurando isso aqui há horas? Oi? Não, só, Rosane, por favor, deixar no mudo. Então, o que eu vejo é o seguinte: a gente tem está tendo muita procura na questão dos pump tracks, e uma coisa que me preocupa bastante é o tempo de construção de uma pista. Leva de 5 a 6 meses, dependendo até do clima, vamos colocar assim, que eu acho que o clima é o mais importante na construção de uma pista. E eu sou construtor, eu trabalho com construção já há muitos anos, e eu desenvolvi um sistema de pré-moldados de pump track. E eu já tenho aqui na minha casa, eu tenho um pump track, um segmento de pump track, não é um pump track inteiro ainda completo, mas eu tenho um segmento de pump track aqui, já tem 1 ano, né, feito nessa técnica de pré-moldado. Ele funciona muito bem, funciona para todas as modalidades, né? Eu trabalhei na área de skate bastante tempo. Aqui, a cidade onde eu moro, que é Piracaia, é uma cidade que industrialmente ela é conhecida no ramo do skate, porque a gente já tem indústrias de calçados na área de skate, e tivemos bastante fábricas de shape de skate na cidade. Então, é uma cidade que tem
tradição no skate como fabricante, e a gente tem uma pista aqui de skate que não pode ser utilizada porque ela foi feita muito mal feita, né? Então, pensando nesses problemas da construção de um pump track, eu desenvolvi essa técnica e estou finalizando ainda, né, a construção de um pump track completo, utilizando do concreto pré-moldado. Então, não é um pump track feito em asfalto, né? Ele quase não precisa de movimentação de terra e a construção dele é feita entre 15 e 20 dias, né? Então, eu acredito que é um diferencial bem grande no lance das construções. E faz isso, né? A gente consegue escalonar, porque a forma... Vou falar para vocês qual seria o ponto negativo desse meu empreendimento, é que a gente fica meio preso ao que tem, aos moldes que a gente desenvolveu, né? Então, a curva vai ser sempre igual. Sim, a curva vai ser sempre igual. A gente consegue dividir essa curva, fazer ela com um ângulo maior, com um ângulo menor, de entrada, de raio de curva mesmo, né? Mas o desenho da curva é o mesmo. O roller também é o mesmo. A gente tem hoje 4 tipos de rollers diferentes, né? Mas a gente tem os rollers, são os mesmos. Esse seria um problema, como o Blue e o Lu Lancelotti, que foram as pistas que eu conheço, eles são artistas, o que eu enxergo. Cada obstáculo, cada roller, cada curva, ela tem uma pegada diferente, né? E diferente, o que a gente faz não é igual a isso. Lógico que a gente tem desenvolvimento, todos os moldes sou eu que desenvolvo também, então a gente ainda tem muitos anos de desenvolvimento pela frente aí para poder desenvolver rollers diferentes, obstáculos diferentes, curvas diferentes, né? Mas tudo isso aí demanda tempo. Mas eu acho que é uma solução, e quem tiver interesse em conhecer, entre em contato comigo. Acho que é uma ideia bem bacana aí. Tiago, obrigado. É uma alternativa. Gustavo, queria passar a palavra para você. Gustavo Donegar. Opa, bom dia, pessoal. Estou falando aqui de Ribeirão Preto, interior de São Paulo, cidadezinha aí com quase 1 milhão de habitantes. Eu venho aí já há algum tempo, eu sou construtor de pistas também há uns 15, 20 anos, mais voltado para o downhill e endurance, ó. Tá o Herbert aí, nosso amigo, a gente tem trocado muita ideia, porque a gente está querendo implantar aqui na nossa região as pistas de pump track. E o que eu tenho me deparado muito, a dificuldade muito grande, que às vezes seria legal a gente continuar depois dessa troca de ideias entre os participantes aqui do grupo, é principalmente a parte de como a gente leva essa ideia para a prefeitura, né? O caderno, parabenizar o pessoal da Aliança, com certeza isso aí vai agregar em muito, né? Eu preparei um material meio que autoral meu aqui, que acabei apresentando na prefeitura. Vou marcar uma nova reunião para levar esse caderno, mas quando esse material chega na prefeitura, a dificuldade que a gente tem com eles lá é de como eles vão desenrolar esse projeto, né? Esse projeto aí chega na mão deles, eles não sabem como licitar isso, como fazer o edital, né? Para uma pista, simplesmente uma pista de bike, é aí que caem o quê? Caem esses pessoal que a gente diz assim, de paraquedas, construtoras, simplesmente construtoras da cidade e da região, e a gente queria ver como a gente conseguiria, de uma certa forma, mais forte, mais abrangente, linkar esses editais, essas licitações, para cair justamente na mão de quem realmente tem que executar, né? Então, e não cair na mão aí de pessoal de paraquedas. Eu sugiro até que, não sei, a gente pudesse continuar com esse pessoal que estão na luta aí com o Pump Track, talvez um grupo de WhatsApp, somente para a gente tratar dessa parte de desenrolar essas pistas aí ao longo do país, né? Com o pessoal especializado aí, o pessoal que está na luta, tentando fazer isso acontecer e evoluir cada vez mais o esporte. Gustavo, obrigado, uma boa sugestão. Blue, você tinha mencionado, e a sua autoridade permite você furar a fila aqui, então você fazer um comentário. Alô, oi, foi.
Eu queria mencionar um pouco sobre a questões das pistas, a importância das pistas diferentes, que é um detalhe que tem no caderno, né? O que é uma das coisas talvez mais importantes do caderno, que é mencionar sobre a importância das pistas serem diferentes, né? Como você havia mencionado, né? Tem bastante gestores aqui, e a importância delas é justamente sobre o intercâmbio entre os atletas nos municípios, nos bairros, né? Eu não saio da minha cidade para ir praticar um pump track em outra cidade se a pista foi idêntica, né? Isso aconteceu de forma muito séria e trouxe um período meio nebuloso para o skate, que foi quando começaram a replicar algumas pistas de skate, ficaram várias pistas em vários lugares idênticas, além de estarem sendo construídas mal feitas, e isso fez o skate perder uma oportunidade muito grande das modalidades, do estilo, de fazer com que os praticantes realmente tivessem um estilo livre mesmo de andar. Eles ficaram todos condicionados a um estilo de pista. Isso é uma prática que a gente se preocupa muito no pump track, porque a gente realmente quer que as pessoas aprendam a andar de bicicleta, que elas saiam de uma pista, vão para outra e vão encontrar realmente um outro circuito, outros níveis de dificuldades, outras habilidades, para que elas realmente aprendam a andar de bicicleta. Outro detalhe importante, na verdade é um exemplo, todas as pistas de provas internacionais, e quando eu falo de pump track, eu entendo o pump track como a porta de entrada para os esportes radicais, então ele tem relação direta com o skate park, com o half, com o mini ramp, com o bicicross, com o downhill, com o freeride, com tudo. Ele tem relação direta com todas essas modalidades, então ele precisa realmente, no seu formato, ter essa conexão. Como que em todos os mundiais e principais eventos de todas essas modalidades, quando rola o evento, a pista sempre é uma novidade, a pista sempre é diferente. Então é importante que as pistas locais, todas elas, sejam diferentes, sejam criações exclusivas, sejam projetos especiais. Isso é muito importante, e o caderno, ele menciona isso. Isso talvez seja uma das coisas mais importantes, tá? Para nós, construtores, para o desejo que a gente tem de sempre ter um trabalho exclusivo, diferente, para poder estar entregando para a região, tá? Isso faz, inclusive, com que o pump track evolua ao longo do tempo de forma orgânica, natural. Um pump track que eu fiz há 5 anos atrás, sim, ele pode envelhecer, o estilo dele pode realmente não se tornar obsoleto, porque aqui no futuro, ou mais adiante, né, mais para adiante, aqui no presente, ou mais para adiante, nós temos a liberdade de poder estar continuando a evoluir isso de forma orgânica, de forma empírica, né, aos poucos, né, diminuindo a incidência de grandes erros e acompanhando a evolução e trazendo todos os praticantes dessa forma, tá? E outra coisa muito importante da existência do pump track, isso funcionou no Parque de Esportes Radicais, e eu acredito que vai funcionar lá no Sul, onde aquele skate park não é liberado bike. Quando eu estava construindo o pump track do Centro de Esportes Radicais, durante a obra, foi mencionado a possibilidade dos skate parks do Plaza e do Bowl não poder andar bike, tá? Isso com eu construindo um pump track, 3 pump tracks do lado. Quando eles fizeram isso, eu falei assim, então vamos fazer um negócio? Eu já sabia da prática de várias construtoras de colocar na garantia da pista a proibição da bike. Se bike andar na pista, a pista perde a garantia. Eu joguei da mesma forma. Eu falei assim, então vamos fazer um negócio? No pump track, aqui no mesmo parque, se skate entrar, perde a garantia. No mesmo dia, flexibilizaram tudo. E hoje, desde o começo, desde que inaugurou a pista, é liberado para todo mundo. O Plaza, quer dizer, a gente sabe que futuramente iam abrir. A briga é grande, o pessoal desiste. Mas desde o começo abriu por conta dessa condição. Pô, a gente tem um equipamento que é inclusivo, que está ali para todo mundo praticar, e um outro que é proibido, que são praticamente a mesma tribo que pratica. E eu acho que isso pode acontecer lá no skate park e em várias situações semelhantes pelo Brasil. O pump track amolece a galera. Quando você, inclusive, ajuda o poder público, por exemplo, lá no Sul, o poder público está meio na mão da galera do skate. Tá meio na mão da galera do skate, tá? Eles estão meio, tipo, sem querer se posicionar, porque a galera do skate está pressionando. A hora que montar um pump track do lado,
muitos skatistas vão querer andar. E aí é a hora que você dá, né, o prato cheio para o poder público e falar assim, ó, peraí, vamos lá. Vocês estão proibindo um lado. A gente pode proibir do outro. Se vocês liberarem agora o skate park, a gente pode liberar o pump track. Então também é uma ferramenta legal de você dar essa flexibilizada, dar uma amolecida aí nas relações aí, né, o pessoal tá meio rígido para proibir bike nos skate parks. Gente, aqui no grupo, a Renata Fosoni, tem o André, tem a galera que entende muito bem o BMX. O BMX, ele é praticável em quase tudo, gente, em quase tudo. Assim como o skate, como o patins. Então, eu entendo também o pump track como várias ferramentas. Eu acho que ele é também importante para a gente abrir as outras pistas. Eu enxergo ele também dessa forma. É porque eu também pratico nessas outras pistas. Então, ele ajuda também nesse aspecto. Então, quem tiver aí, quem for gestor, entender o que eu estou explicando, talvez esse seja um caminho ótimo para vocês poderem estar também colocando dessa forma. E um outro detalhe com relação ao tempo de construção de pista. Eu não sei os outros construtores, eu faço um trabalho orgânico. O caderno vai me ajudar também muito nesse aspecto, de eu poder realmente chegar e receber um terreno, olhando para ele como um papel em branco, e poder fazer a minha criação ali dentro. Eu consigo construir uma pista de 20 a 30 dias, tá? Tendo todo o material e estrutura na minha mão, uma pista de 1.000 metros quadrados, que já é enorme, eu consigo construir uma pista mais ou menos nessa base também, tá? Tudo depende do material e estrutura, da forma que isso vai estar na nossa mão, tá bom? Eu acho que é isso. Obrigado, Blum. Obrigado, viu, por ter abrido mais uma vez. Obrigado. Obrigado. Nós temos alguns inscritos e eu queria pedir que talvez possa ser breve na mensagem, uma vez que a gente tem um compromisso de horário com todos nós aqui, estamos quase nele regulamentar. Estamos com um ótimo flow da conversa. Giovana Rezende. Giovana, tá bom. Depois, Álvaro, desculpa intervir aí, veja se é possível a gente chamar a palavrinha do Renato Paiva, que foi um dos colaboradores do caderno. Ele é técnico da equipe de BMX Freestyle lá de Taubaté, e eu acho que seria bacana a gente conseguir ouvi-lo. Ele está na lista aqui. Perfeito. Giovana? Bom dia a todos. Vocês me ouvem? Sim. É o seguinte, a nossa associação conseguiu uma abertura na administração municipal e a gente conseguiu levar a eles algumas solicitações, dentre elas a construção de uma pista de pump track. Nos foi solicitado que elaborássemos o termo de referência. A gente já tinha pedido orçamentos a alguns construtores, dentre eles o Blue, e baseado nesses orçamentos que a gente deve elaborar um termo de referência para ajudar a Secretaria de Mobilidade Urbana a fazer o edital. Os recursos para a construção dessa pista vêm de um fundo municipal, que vem de multas, enfim, os recursos existem, estão querendo fazer o edital. Eu queria a colaboração de quem tem experiência aqui, no que se refere à manutenção, a pista já construída, como é que... Porque, assim, a gente sabe que muitas vezes constrói-se uma pista, faz-se uma obra e depois não existe a manutenção. E eu sei que, pelo marco regulatório, as organizações de sociedade civil têm algumas ferramentas que conseguem ajudar em algumas ações em prol da sociedade. Mas eu queria especificamente saber da experiência das pessoas aqui presentes no grupo, se alguém tem conhecimento de projetos de manutenção dessas pistas, né, para não serem degradadas e como que poderia ser feito. Eu sei que pode ser um pouco antecipado isso, mas assim, como a gente já vem trabalhando nisso já há próximo de 3 anos, e agora que a coisa está se desenrolando, a gente entende que até para fazer a manutenção vai ser um processo muito lento. Então, eu queria a colaboração da experiência de alguém no grupo que tenha vivido essa situação. É só esse questionamento. Oi, Giovana. Você gostaria de comentar? Só comentar para ela, né?
O documento, né, Giovana, eu acho que ele tem lá um capítulo exclusivo para essa questão da manutenção, né, e a manutenção do pump track, a gente vai entender que a melhor forma de fazer essa manutenção é uma manutenção semi-preventiva, né, então a gente está acompanhando aí essa coisa do avanço da vegetação na pista, está controlando isso, a limpeza da pista para que não acumule umidade, a limpeza das caixas de drenagens, então a gente tem uma série de tópicos lá que apresentam um pouco do que seria essa manutenção preventiva e quais são esses pontos que a gente poderia estabelecer aí como um projeto de operação e manutenção. Então, acho que no documento você vai encontrar isso. Obrigado, Michel. Diogo, BMC. Bom dia a todos. Eu queria agradecer a oportunidade de ter ouvido tanta coisa interessante aí de tanta gente que sabe o que está falando. Tá? Gostaria apenas de pontuar a fala do Michel, falou muito bem de como aumentar sem perder a ternura. Vocês estão no caminho certo, é isso, é sistematizar, quantificar a quantidade de obstáculo e planificar isso de alguma forma para que seja replicado da melhor forma possível. Agradeço demais, eu já tive esse problema, assim como o Gustavo, me parece, comentou, tive que construir um manual também. Fiquei feliz de descobrir que eu fui na fonte correta, que foi o Blue, para apresentar isso na prefeitura aqui em Juiz de Fora, juntamente com a Giovana. Então, fico muito feliz agora com o encorpado desse movimento, que realmente o bicho não está pegando ainda, vai pegar, como o Blue falou, realmente uma referência indispensável para a gente. Só para agradecer mesmo e pontuar, muito importante que a Renata falou também, se os gestores estão ouvindo, é jamais nomear as pistas como pista de skate, ou pista disso, ou pista daquilo. Eu lamento um pouco, eu tenho uma luta para trazer o português para cima, para frente, eu sempre gostei muito desse nome que o Blue deu, de pista poliesportiva, muito mais abrangente do que pump track, mas vocês optaram por esse caminho pump track, desejo felicidades, né? Vou lutar sempre pelas pistas poliesportivas, assim como pelo pump track, mas nunca, jamais chamar pista de bicicleta, pista disso, pista daquilo, porque vai criar essa animosidade que a Renata falou. Então, é só para agradecer mesmo, ressaltar esses pontos importantes, para a gente não se estender mais. Muito obrigado a todos, Álvaro, Michel, Renata, todo mundo, Guti, todo mundo. Obrigado, Diego. Acho que essa é a função da Aliança, de representar e, como um coletivo, evoluir e criar referências. Queria passar a palavra para Aventuras da Bike. Desculpa, é a identificação que eu tenho de você aqui na fila. Ainda não? Alô, está ouvindo agora? Agora sim, perfeito. Gente, bom dia, parabéns pelo trabalho realizado. Luciano que está falando. Aventuras na Bike é um portal de comunicação. A gente sempre replica todo o material da Aliança Bike com muita satisfação. E eu, enquanto o pessoal falava, eu procurei ler tudo aqui do manual. Eu basicamente tirei 80% das dúvidas, mas eu fiquei com 3 principais, né? Com relação à construção, se privada, pública, ou público-privado, ou ainda de uma ONG, né? Na questão do projeto em si, se for do público, né? Alguém já teve problema de judicialização da obra, né? Porque isso acontece no poder público, né? Em média, quando existe, eu não sei se ainda tem alguma pista público-privada aqui, né? Eu vi que tem os públicos e tem os privados, mas público-privado, ali eu não vi que tem. E qual o valor médio que seria de ingresso, né? E com relação também ali na manutenção, que foi comentado, eu li toda a parte aqui, né? Mas o poder público, não vou falar privado está incluso o valor do ingresso. Como é que ele define uma equipe de manutenção, até porque são detalhes que têm que ser tratados na pista, desde a varreção, limpeza das calhas, etc., né? No Marinha do Brasil, lá em Porto Alegre, tem uma equipe de manutenção específica do parque. Como seria essa equipe de manutenção do poder público, né? E a questão da garantia. Foi comentado sobre a questão da garantia.
se outros esportes utilizarem, pede essa garantia? É isso? Eu não sei se eu entendi certo. Obrigado. Michel, você quer responder? Está no mudo. A primeira pergunta, só me relembra a primeira pergunta, como você fez as 4 corridas, eu me... Judicialização. Até agora, eu acho que assim, eu não tenho conhecimento de alguma pista que tenha sofrido algum processo judicial, alguma coisa que tenha dado algum problema, isso tenha voltado para o construtor ou para a construtora que fez isso. Não tenho essa informação. Sobre a manutenção, eu acho que, assim como qualquer coisa que é nova, né, e que tem aí especificidades, eu acho que cabe à prefeitura também, de alguma forma, elaborar um certo treinamento, né, e eu acho que os construtores têm muito esse cuidado, né, de dar todo essas recomendações, né, de como que você pode preservar mais a pista, e cada um deles tem aí, né, as suas recomendações, eles têm trabalhos muito, cada um tem aí o seu método, o jeito que trata isso, né, e eu acho que está ligado a essa questão da prefeitura treinar essas pessoas, né, então, não são manutenções, são complexas, né, então a gente se faz essa manutenção preventiva, não são manutenções que exigem grandes intervenções, e isso está mais ligado ao controle de vegetação, que não é uma coisa tão específica, essa varreção da pista, a marcação das linhas, né, então sempre que essas linhas sumirem, remarcar essas linhas, então acho que tem um tete-a-tete aí, né, com o construtor, e eu acho que isso é uma coisa que é muito interessante que acontece, né, mas como o Blue falou, né, eles estabelecem uma relação aí com esse poder público, e eu acho que isso permanece depois que essa pista também está pronta, está inaugurada e tudo mais. Obrigado, Michel. Renato Paiva. Bom dia a todos aí. É um prazer estar aqui com todas essas pessoas que fomentam o Pump Track no Brasil aí. Conheço a grande maioria. É uma felicidade para mim fazer parte desse projeto. Eu, para ser mais objetivo e ser bem rápido aí, eu quero levantar a questão do caderno. Eu ainda não conversei com o alemão aí, com o Michel, sobre todos os detalhes que vão sair, mas tem um item que é muito importante, eu já elaborei vários projetos aqui na minha região. Quando eu falo projeto, não é o desenho técnico, não. Eu sou engenheiro civil, estou no canteiro de obra aqui, é sobre como entrar com isso na prefeitura. Um dos itens importantíssimos, que a gente vê muita dificuldade, é a questão da licitação, assim como a Giovana estava falando lá, o termo de referência e o edital. Por quê? Os nossos construtores hoje, eles não são empresas que estão habituadas a entrar participando direto do edital. Muitas vezes tem que se agregar construtoras que os contratem. E esse link, e essa interface aqui, as empresas especializadas aqui, que estão aqui, e outras que estão surgindo, sejam realmente contratadas, essa intersecção de tudo isso que eu acho que o caderno precisava explorar um pouco mais, de repente contratando até uma pessoa, um engenheiro, que tenha muito conhecimento da burocracia desses editais, do que pode, do que não pode. Isso é muito importante na disseminação. Por quê? Eu estou agora com uma verba de um deputado estadual, de uma emenda parlamentar, travada numa prefeitura, não vou citar, porque não estão conseguindo fazer esse casamento entre a aquisição, eles abriram o edital, as construtoras olham aquilo lá, não tem expertise, vou sair de fora, mas não conseguiram amarrar isso, entendeu? Então, acredito que os construtores aqui já viram isso acontecer. Peço ao alemão, aí eu chamo ele de alemão, mas é o Michel, que está mais à frente da elaboração desse caderno, e, se possível, considere um tópico exclusivo para isso, traga alguém do mercado para poder elucidar, que eu acho que é uma das dúvidas aí que a Giovana já levantou, e com certeza alguém mais vai levantar. Gostaria de falar em outras nuances sobre o pump track aqui. Eu adoro o assunto. Eu tive que construir um pump track para mim, para poder trazer o pessoal de órgãos públicos no meu sítio, mostrar para eles como é que era, né, porque muitos não querem ir em São Paulo para ver isso lá no começo, agora é mais fácil mostrar vídeo e tudo mais. Bom, é isso. Eu gostaria de chamar a atenção para esse tópico em específico. Obrigado. Obrigado. Acho que é um ótimo insight, Renato, de atualizações futuras do caderno. Gostaria de convidar André Luiz Ferraz.
Isso. Só lembrando que nós, pela questão do tempo, não vamos mais aceitar. Então, o Minuro, que acabou de pedir a palavra, mas nós temos mais 4 pessoas. Eu, de novo, gostaria que fossem breves em respeito do tempo de todos. André? André Luiz Ferraz? Então, passo a palavra para a pergunta do próximo, que é a Federação de Bicicross do Rio de Janeiro. Bom, na sequência, Pedro Leite tinha pedido a palavra. Oi, escutando? Sim. Bom dia a todos. Sou o Pedro da Extrail Build, também consultor de pista. E eu acho que eu tenho uma sugestão que outro dia um arquiteto procurou para fazer uma consultoria para ele. Ele é especialista em skate e ele queria fazer um pump track. Porém, depois não conseguiu negociar e ele deixou uma coisa que eu acho que é bem importante para principalmente nós construtores e também para a evolução da pump track, né, entre ter um equipamento X e um equipamento Y. O que ele falou? Ele falou assim, não, nós vamos fazer a pump track toda de cimento, tudo bem, excelente. Porém, que o asfalto tem apresentado muitos problemas. Ou seja, isso me preocupou bastante, porque não existe, principalmente, cara, uma metodologia unificada, que é onde a grama sobressaindo sobre o asfalto. Então, assim, eu acho que isso é uma coisa, claro, dos construtores, cada um desenvolve sua técnica, mas isso, se você for ver, na maior parte dos pump tracks, inclusive em um pump track que eu fiz de asfalto, tem esse problema, entendeu? Então, assim, por que eu falo isso, que é importante estar no caderno? A prefeitura fala assim, eu vou ter que estar, depois de fazer, eu vou ter que ter esse problema, entendeu? Ela fala, então eu quero esse problema. Então, acho isso importante, constar. Eu tenho algumas opções, é claro, construtores, mas isso é uma opção, assim, que eu acho que é muito importante. Quando a pessoa me falou isso, esse arquiteto, exatamente, ele fez o projeto para alguém executar. Ou seja, ele já eliminou uma possibilidade, entendeu? E eu acho que uma possibilidade simples de solucionar isso seria com o cimento depois do asfalto, entre a grama e o asfalto. E outro ponto sobre o Renato falando, eu acho que é uma evolução dessa questão de participação de licitação, é uma evolução do mercado. Como antigamente o skate era o cara que andava de skate, que sabia projetar, uma empresa grande ia e contratava ele. Então, assim, hoje eu já tenho uma empresa, participo de licitação, entendeu? Mas ainda é muito pequeno em relação a todas as outras empresas. No mais, é isso aí, parabenizar, acho excelente ideia, e parabenizar também as referências, o mestre Blue, o Léo, a Rudinha e o Luiz. Valeu. Obrigado. Então, nós temos agora mais 3, que é o Blue, Aventuras Bike Minoro, e depois o fechamento com o Gucci. Então, Blue, você. E, por favor, vamos ser breve pelo tempo que nós temos aqui. Tá. Na verdade, é uma resposta com algumas perguntas, tá? Se vocês me derem essa liberdade. Sobre a judicialização, existe um ponto que trouxe um pouco mais de segurança para os meus clientes, que tem no caderno, que é as informações de uso do equipamento, tá? As pessoas têm dificuldades para compreender ainda um esporte radical, um esporte de ação, que sim, é perigoso, as pessoas podem se machucar, e uma boa placa de informação pontuando a forma de uso do equipamento, a sugestão de equipamentos de segurança, capacete, cotoveleira, tal, isso dá uma segurança muito grande em questões jurídicas para o poder público ou para quem gesta a pista, tá? Então, tem no caderno isso aí, tá? Com relação à contenção de grama, que vai emendar uma pergunta que eu preciso fazer para o Michel, a gente está estudando vários métodos. Não é tão simples só trazer a solução
para contenção de grama no asfalto. O cliente precisa querer pagar por isso para poder fazer a execução. Então, a gente tem um processo para poder desenrolar isso, tá? Existem várias formas de fazer a contenção durante a obra, tem um custo maior, não é tão simples. Tendo em vista, Michel, essa pergunta vai para você, tendo em vista essa possibilidade de vários processos construtivos virem atualizando ao longo do tempo, qual é a possibilidade desse caderno também acompanhar essa atualização, ter alguns acertos, vai ter um prazo para isso, ou isso vai acontecer de forma livre, orgânica, para poder estar ajudando a gente nesse aspecto? Eu acho que o documento, né, ele é meio uma foto aqui de um momento, né, então acho que é uma tentativa de reunir as informações com as experiências que até então, né, a gente conseguiu levantar aí nessas entrevistas, nessas conversas que a gente teve, para colocar nesse documento. Agora, eu acho que nada impede que esse documento tenha uma manutenção desse documento, né? Então, que ele possa novas soluções, coisas que estão ligadas à manutenção, coisas que estão ligadas à definição dos parâmetros, das necessidades. Eu acho que isso é uma coisa que pode acontecer sem nenhum problema, e acho que é até desejável que isso aconteça, né? Então, eu sinto que, como você falou, está tudo muito no começo ainda, né? Então, a gente vai ver que a tendência do Pump Track que conhece, a gente vê as pistas de skate hoje, você dá um rápido Google, você encontra dezenas de trabalhos acadêmicos, de engenharia, TGIs, né, que vão falar sobre esses processos de construção, que vão trazer. Então, esse documento é um primeiro lampejo, né, talvez dentro desse universo que era carente de informações, e eu acho que com certeza é desejável que ele seja atualizado, né? E até vale, para essa resposta, vale, eu acho que trazer também essa reflexão, né, que o Lu trouxe esses dias conversando, mas tá tudo muito em evolução, né? Então, acho assim, o formato ideal do Pump Track, ele está dado, mas sempre pode ser melhor, né? Sempre pode ser mais estruturado, sempre pode ser, né, mais interessante aí, né, para as pessoas fazerem o uso. Então, acho que a gente está nesse processo de evolução, né? Então, por isso que eu acho que é uma foto, é um momento, né, que a gente está trazendo um conjunto de informações. E eu acho que é natural que esse documento, né, ele surjam novas informações e que ele vá se atualizando, né? Então, ele não é uma legislação, né, sobre os pump tracks, e sim um material que visa dar apoio aí, né, para as pessoas talvez levarem essa informação, apresentarem o pump track, encontrarem as pessoas que fazem esses tipos de pista e que podem aconselhar de uma maneira muito melhor, e que facilite essa conversa, né, entre os construtores, o poder público, as empreiteiras, né, as construtoras. Então, acho que também é o que o Paiva falou, né, tem um meio de campo aí, né, que é muito nebuloso ainda, né, no como a gente pode resolver isso, né? E às vezes os gestores públicos também têm à disposição aí os vários dispositivos, e até tem às vezes pessoas com muito mais competência do que às vezes a gente aqui, né, que está de fora do poder público, olhando do como as coisas devem acontecer, né? Então, acho que é um lampejo e desejo, né, e espero que a gente possa atualizar isso. Obrigado, Michel. Então, as duas últimas perguntas, Aventura Bike e Minoro Comentário. De novo, peço a brevidade pelo tempo. Eu posso falar, Minoro? É o Aventura que estava na fila aí, você, Minoro. É só para finalizar, acho que faltou a questão da garantia, né, e que existe alguma pista público-privada. Eu acho, assim, pela pesquisa que eu fiz, assim, a pista público-privada que talvez possa ser um exemplo, é uma pista que tem num Sesc, em Urubici, no Rio Grande do Santa Catarina, no Rio Grande do Sul. Então, essa pista é uma pista que ela, imagino que seja gratuito, né, o uso dela, mas ela está dentro de uma instituição que é privada, né? Então, nesse sentido, eu acho que talvez seja o único caso público-privado, né?
E essa ideia das parcerias públicos-privadas, eu acho que também é um caminho muito interessante para se construir esses pump tracks, porque uma vez que é firmado, né, um contrato com a iniciativa privada, né, para construir um bem que seja público, né, e depois tem toda a legislação que fala, né, sobre as parcerias públicos-privadas, mas isso também dá mais flexibilidade nessas possibilidades de ajeitar, né, esse campo nebuloso entre empreiteiras, entre construtores de pump track, prefeituras, poder público. Então acho que é um lugar também que dá uma desafogada nisso, né? E é uma modalidade que também, enfim, é bastante interessante. Obrigado, Michel. Minoro, como última pergunta, e aí convidar o Daniel para fazer o nosso encerramento. Senhores, bom dia. Eu vou ser bem breve aqui, só me apresentar rapidamente. Minoro, estou secretário de manutenção aqui da Prefeitura de São José dos Campos, né, em nome do prefeito aqui, demonstrar aqui que há no interesse, né, nós temos 2 projetos já em andamento de implantação de pump track aqui também em São José dos Campos. Já temos uma da iniciativa privada, da Mobile, né, acredito que muitas pessoas conhecem, mas pretendemos implantar mais 2, já temos um projeto já pronto, né, mas dizer que está sendo muito oportuno, né, essa conversa aqui para a gente, né, criar mais informações para a gente poder fazer uma pista o mais padrão possível, né? E dizer também que, para a contratação, que estamos nessa fase dessa primeira pista, acho que o acervo técnico é o principal aí nessa história, para a gente ter empresas aí capacitadas. Então, e aproveitando, perguntar se o acervo técnico, né, vocês da área, profissionais, aí, temos vários aqui que estou vendo, vocês possuem esses acervos, né? Acho que é o caminho principal para a gente conseguir ter empresas capacitadas para isso. Obrigado, gente. Obrigado. Michel, existem menções no caderno técnico sobre empresas qualificadas? Sim, né? Eu acredito que é esse o caminho mesmo, né? Agora, é esse o ponto que o Paiva tocou, né? Então, assim, às vezes é a construtora que teve já experiências com o construtor de pista que vão ter, né, essa documentação que fala sobre essa referência, né? Então, essa coisa das pistas que já foram construídas. E eu não sei exatamente se, como não é a licitação, não é o próprio construtor de pista que ganha essa licitação, então é ir atrás dessas construtoras, na verdade, que têm essas experiências anteriores, né? Então acho que talvez estaria mais nesse lugar essa documentação do que justamente com os construtores. O Blue pode também me corrigir se eu estiver errado. André, queria passar a palavra para você. Eu acho que, de novo, em respeito ao horário, mas aí de ter a sua fala depois do encerramento do Guti. Rapidamente, Álvaro, é só sobre a questão de que muitas dúvidas sobre manutenção e sobre garantia. Quando a gente compara uma pista de pump track feita de asfalto, que 90% hoje é feita de asfalto, a manutenção é muito mais simples se comparado à pista de skate, ou não só pista de skate, eu não gosto de chamar assim, mas pista de esportes radicais ou quadras, porque ela não requer junta de dilatação, ela não requer malha, ela não tem que estar alinhada. Então, o formato amórfico do pump track, ele ajuda muito a se acoplar ao terreno. Então, a manutenção de um asfalto, geralmente prefeituras, poder público, eles têm usina de asfalto, eles fazem manutenção de rua. Então, é muito mais fácil você implementar uma manutenção no pump track do que numa quadra de salão, numa quadra de basquete, uma quadra de tênis, ou esse tipo de coisa. Então, o poder público não precisa ter medo da manutenção e disso. E a garantia, ela reflete a mesma coisa. A garantia é similar uma quadra construída pela prefeitura, um campo, algo assim. É só algo que facilitaria. A gente tem isso no caderno técnico e é algo que o Blue e os outros sabem fazer a manutenção facilmente. Beleza? Só rapidamente, assim, eu sei que a gente está no horário. Obrigado. Daniel, queria passar a palavra para você, então, para fazer o nosso encerramento. Álvaro, acho que o Daniel teve um imprevisto lá com uma reunião que ele teve que receber, ele não deve estar completamente on. Bom, então, queria agradecer a todos vocês que estiveram aqui conosco, dividindo o conhecimento, quem construiu e colaborou com o Michel no caderno, é a primeira versão, não é um marco regulatório, é uma coleção de boas práticas e que, com o trabalho de todos, vai evoluir, permitindo melhor qualidade de execução de pump tracks, a disseminação maior de pump tracks. A todos os convidados e convidados, e a vocês que estiveram conosco aqui na Aliança,
Lembrando que essa sessão está sendo gravada e vai ser disponibilizada, assim como o caderno já está disponível no site da Aliança. Então, muito obrigado a todas e a todos e boa semana.